Aqui são alguns parâmetros de temperatura que a gente utiliza aqui, principalmente para a gente ficar esperto que quando nós temos aí uma blindagem que não tem resina, tá? Não tem resina embaixo da blindagem e não tem resina por trás da blindagem, né? Eu posso aplicar calor e remover essa blindagem tranquilamente, tá? E quando eu tenho resina, se eu tenho resina embaixo dessa blindagem, algum CI resinado, né? Se eu tenho por trás da placa um CI resinado que está na direção dessa resina, né? Eu utilizo aqui a mini retífica, aqui ó, a mini retífica, e corto essa blindagem, tá? Ah, mas eu vi fulano usando solda 138, passando nas laterais para remover, para amaciar, aí depois ele vai e coloca 350, 50 de ar. Pode matar aí o circuito integrado, pode fazer com que você tenha que fazer o trabalho, vai ter o trabalho de fazer o rebalem do CI resinado. Se sair alguma esferazinha do lado, né, estamos no sal, temos que refazer o circuito integrado. Então, ficar atento com isso aqui, né? Para tirar o CI sem resina, né, eu aplico fluxo. Eu aqui, Vinícius, uso na Quick 861DW a temperatura de 320/100 e uso a técnica da gravidade. E é o que compõe essa técnica da gravidade. A gente pinça o componente, vem com a pinça, segura o componente com a pinça, levanta a placa um pouquinho da mesa e aplica aí esse calor de 320 com 100 de ar e no ângulo de 90 graus, né? O canhão, a boquilha do canhão, boquilha da estação de ar, né? A boquilha da estação de ar, com ângulo de 90 graus, em cima do CI, bem pertinho do CI, para remover. Ela tem que sair aí com 8, 9 segundos, no máximo 12 segundos a remoção desse circuito integrado, tá? Uma vez que se for o CI resinado, tá? O CI removido, né? Aproveitar que a placa está quente, né? Isso aí tanto para o CI resinado sem resina, eu aplico a solda 138. Uma vez que eu uso a solda 138 na placa, né, eu estou fazendo o quê? Com que aquela liga de 217 graus se misture com uma liga totalmente diferente de 138 graus. Né? Se eu pegar um material que se funde, por exemplo, eu tenho um material que se funde a 200 graus e tenho um material que se funde a 100 graus. Se eu misturo esses dois materiais, 100 e 200, ele vai me dar aí uma coisa entre 120 graus, né? Ele sempre vai tentar se fundir esse material, né, no menor valor do seu elemento, né? Se o seu elemento é 50 graus, eu tenho 50, 100 e 200. Né? Então, se eu misturar esses três elementos, a fusão dessa liga, ela vai tentar sempre se fundir no menor valor. Então, ela vai se fundir bem próximo lá dos 50 graus. Né? Então, quando eu pego uma solda 217 que está na placa e misturo essa solda 138, eu estou drasticamente baixando a fusão dessa solda de 217. Né? Então, com isso, o que acontece? A extração da solda que está lá na placa fica muito mais fácil, né? Lembrando que a gente tem que utilizar sempre o dobro da temperatura da solda que a gente está utilizando. Se a gente está usando uma solda 138, vamos arredondar aí para 140, não é? Então a gente vai ter algo em torno de 140 vezes 2, nós vamos utilizar aí 280 graus, mais ou menos, para poder fazer a mistura dessa solda. Tá? Então, na verdade, aí mistura essa solda, na hora da limpeza, a gente pode usar aí esses 280 graus aí que vai sair tranquilo aí, tanto no ar, no ferro de solda a gente tem que colocar um pouquinho mais para ter uma perda, né, dissipação de calor aí na sua ponta do ferro de solda. Para limpeza, eu aplico um pouco mais de fluxo, ferro de solda, misturo, não é isso? A solda antiga com a solda 138. Ferro sempre limpo, né? E vou pescando, né? Vou tirando um excesso de solda que vai criando ali. Né? Uma vez que a gente vai pescando, a gente tira a solda, a gente tira o fluxo queimado, porque o fluxo ele fez a sua função, né? Que era ali proteger, né, o invólucro da solda
para que tire o oxigênio da solda e essa fusão aconteça mais rápido da solda. Tá? Então, a gente utiliza aí duas técnicas. A gente pode usar a técnica da vassoura, que consiste aí da gente cortar um pedacinho da malha de soldadura, né? A gente corta em pedacinhos a malha de soldadura, bota na pinça e vai arrastando em cima das esferas que ficaram na placa aí, nessa temperatura abaixo, 280, 50 de ar, a vazão. A gente consegue fazer a técnica da vassourinha. Eu prefiro fazer a técnica da vassoura, porque ela mantém até os pads N6 aí no seu lugar, né? Então, ali a gente está falando ali que a temperatura é entre 280 e 330 de ar, né? O que eu faço ali? Depois que eu faço a limpeza, né? Passo a vassourinha, eu mantenho o fluxo no lugar, tá? Eu mantenho o fluxo no lugar e vou fazer o trabalho, mantenho o fluxo na placa lá, não tiro o fluxo da placa não. E vou fazer o trabalho no circuito integrado. Deixo lá quietinho a minha placa suja com fluxo lá na limpeza dos pads que eu fiz. Tá? Uma vez que eu vi que limpou, planou os pads todinhos, a gente aí deixa o fluxo ali, mantém o fluxo. Por que eu mantenho o fluxo na placa, né? Por questões de oxidação. Uma vez que eu removo o fluxo da placa, né, o ar vai entrar em contato com aqueles pads que eu acabei de limpar e esses pads vão ficar um pouco opacos, né? Aquilo ali já é sinal fruto de oxidação. Tá? Então, é o contato do oxigênio com a solda que é muito prejudicial. Tá? Então, a gente deixa ali quietinho a placa suja de fluxo e só vai remover esse fluxo quando o circuito integrado já estiver rebalado, na hora que já estiver pronto para colocar esse CI de volta na placa ou outro circuito integrado de outra placa nessa placa que a gente limpou, né? A gente vai, tira o fluxo da placa, aplica o fluxo novo, espalha, coloca o CI e faz o processo de rebalho. Tá? Então, limpar o CI. Né? O CI verde, esses CIs que são verdes, né? Como Manand, como um CI do Wi-Fi, uma baseband, né? Esses CIs que têm fundo verde, né? A gente pode aplicar malha. Tá? Os CIs que tem um fundo dourado, né? Ele contém uma camada protetora ali nas suas trilhas, né? Tem um esmalte protetor ali. Eu não recomendo utilizar malha nesse processo. Por que eu não recomendo de utilizar malha neste processo, né? Porque ele pode arranhar a superfície do circuito integrado ali e fazer com que um pad se junte no outro, tira a camada de proteção ali, não é? E vai te dar mais trabalho. Ah, mas como é que você faz, Vinícius? Eu faço uma bolinha de solda na ponta do ferro de solda, geralmente entre 300 e 350 graus, não mais do que isso, porque se eu passar de 350 graus no ferro de solda, tá? Num CI desse eu acabo aí danificando o circuito integrado. Tá? Então, esses CIs que tem o fundo laranja, tá? Eu não utilizo malha. Passo essa bolinha de solda na ponta do ferro de solda, boto um pouquinho de fluxo e passo rapidamente nos pads, pescando aquela solda antiga e trocando essa solda por essa solda aí de 183 graus, tá? Nunca tocar a ponta do ferro de solda direto no CI, sempre a bolinha para poder fazer, tá? Uma vez que a gente troca essa solda, a gente limpa esse circuito integrado com aquele pano antistático que eu falei para vocês, esse paninho aqui, antistático, tá? A gente utiliza esse pano antistático aqui para fazer a limpeza do fluxo que está lá no circuito integrado. Uma vez que o fluxo ficou muito rígido lá, virou uma resina, né? Eu utilizo esse pincel aqui que a gente compra aí em papelaria, tá? Corto um bocado da cerda dele ali, deixo uma cerdazinha pequena, tá? E faço a limpeza com álcool isopropílico, tirando o excesso, depois eu vou com um paninho e limpo este circuito integrado, ok? Seco essa pasta, no mínimo 3 vezes, aí eu uso, pego a pasta 183, seco essa pasta no papel higiênico, passo a pasta com o dedo aí no stencil, né? Alinho o stencil no CI, mantenho preso a todo momento o stencil, não posso tirar a minha mão do meu dedo do stencil, só vou soldar quando eu for colocar a pinça curva
e substituir a minha mão pela pinça, né? Aí eu vou usar uma temperatura entre 320/30 ou 350/50 para fazer as esferas. Esquentar em volta, eu sempre esquento em volta do stencil para não empenar, para não haver a dilatação aí. Tá? Se eu aplico o calor diretamente nas esferazinhas, né, ele vai dar uma dilatada, porque aquele campo ali é menor, é a área menor de calor ali, então ele vai empenar muito mais rápido. Então, o que eu faço? Eu circulando em volta do stencil, eu coloco o stencil na mesma temperatura que vai estar lá no furo. Então, ele não vai empenar. Tá? Depois de direcionar o ar de cima, escolho uma quina do CI, né, e começo a esquentar, fazendo em forma de zigue-zague aí. Brilhou, tiro o ar, mantenho ali uns 5 segundos ali preso na pinça, depois eu tiro e o CI sai normalmente aí, tá? Aplico fluxo, tiro o stencil, aplico fluxo aí no CI, tá? E aplico o mesmo calor que eu fiz para fazer as esferas lá, eu aplico e vou alinhar essas esferas novamente aí no circuito integrado, né? Então, a gente vai ver que as esferas vão se deslocar, né? E vão entrar para o seu centro de gravidade e vão ficar retinhos, né? Alguns seis podem, algumas esferas podem ficar tortas e tudo na hora da gente fazer ali, porque a gente não alinhou legal o stencil. Então, a gente sempre faz isso aí para deixar ele alinhado, tá? Aplico o fluxo no CI, né? E com a pinça de lado, dou um calor e vejo aí o seu alinhamento aí e a solda se mexendo. Aí sim, eu vou para a placa, tiro aquela resina que eu deixei na placa, coloco lá um pouquinho de fluxo, de novo na placa, né? Espalho o fluxo, alinho esse CI e posso usar aí uma temperatura de 380/30, posso usar uma temperatura de 350/50, eu prefiro essa temperatura de 350/50, né? Enquanto não sair, o CI mexeu, beleza, o CI mexeu, mas significa que o rebalho está feito. Eu dou um toquinho com a pinça, evitem até dar toquinho na pinça. Quando saiu o fluxo nos 4 cantos do CI, começou a borbulhar e saiu o fluxo de um lado, saiu o fluxo em cima, embaixo, nas laterais, nos 4 cantos, significa que o meu rebalho foi perfeito. Porque o que acontece? Né? O CI, as esferas que nós fizemos aqui, ela entra em estado líquido, né? Então, o que ela vai fazer? Só que ela é mais densa do que o fluxo, né? Ele vai abaixar, ele vai assentar e vai expulsar quem da placa? O fluxo que a gente colocou. Então, quando a gente vê fluxo saindo de um lado do CI, do outro lado do CI, desse lado de cá e desse lado de cá, significa que o seu rebalem foi perfeito, porque o fluxo foi expelido dos 4 cantos do circuito integrado. Eu falo ali que borbulhou, né? Os 4 cantos, rebalem está ok. Pode até se dar um toquinho aí quando borbulhar os 4 cantos, mas eu nem dou, tá? Faço o teste no aparelho, monto o aparelho e recebo o dinheiro.